Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7. E vamos ler dos versos 1 a 17, todo o capítulo. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, e nós vamos estar então a olhar para todo o capítulo. Vamos ler juntos esta passagem. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1 do capítulo 7 de Apocalipse. Depois disso vi nos quatro cantos da terra 4 anjos em pé, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar danos à terra e ao mar. Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000 das tribos de Gad, 12.000 das tribos de Asser, 12.000 da tribo de Naftali, 12.000 da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zebulum, 12.000, da tribo de José, 12.000 e da tribo de Benjamim, 12.000 foram os selados. Depois dessas coisas viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, de todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. E clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairão sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Tem aqui a palavra do nosso Deus. Um médico galego, um médico espanhol, Jorge Teixeiro, conhecido em Espanha por investigações na luta contra o cancro, durante estes últimos dias partilhou uma reflexão sobre o Covid-19 na sua conta privada do Facebook. E no início desta mensagem ele disse o seguinte: confesso-vos que, como médico, esta é a primeira vez na vida que sinto medo. Vou-vos novamente ler aquilo que ele escreveu. Confesso-vos que, como médico, esta é a primeira vez na vida que sinto medo. Meus irmãos, é só para nós vermos como é que as coisas estão. Quando a morte nos bate à porta, quando nós caímos na realidade daquilo que nós somos, na realidade diante deste grande inimigo que é a morte, nós ficamos aterrorizados. O medo nos preenche. E, meus irmãos, este médico estava a lidar com a morte
todos os dias. Não somente vendo a morte de outros patrícios seus, mas também encarando que podia ser uma realidade para com ele. Meus irmãos, se olharmos há 3 meses atrás, todos nós estávamos com a disposição para este ano, talvez com objetivos já programados, tranquilos. Aquele jovem que faz o programa o Gato Fedorento, como é que ele se chama? O Ricardo Araújo. E ele foi compartilhado no WhatsApp. Ele passou algumas passagens de algumas cartomantes, não é? No início do ano, a preverem o que é que seria este ano de 2020. E foi dito por todos eles que iria ser um ano maravilhoso. Um ano de alegria, de júbilo, de sucesso. Mas está a ser um ano de medo. Medo para muita gente. Meus irmãos, o medo nos preenche. E a grande pergunta é esta: tu, como filho de Deus, como cristão, como é que tu estás a lidar com toda esta situação? Eu penso que todos nós já experimentámos a sensação de acordar de um pesadelo com o coração batendo forte e a respiração acelerada. Acho que todos nós já passámos por essa experiência. É o nosso subconsciente, o nosso corpo reagindo assim. E a verdade é que ele reage da mesma maneira ou mais quando o perigo é real. O nosso coração bate forte. A nossa respiração acelera. Vivemos tempos de autêntico terror. Cada vez que ligamos a televisão, só desejamos que sejamos tirados deste filme. Queremos que não seja real. Quando vamos para a cama, queremos acordar pela manhã e pensar que tudo era apenas um sonho. Mas, meus irmãos e meus amigos, não é um sonho. É real aquilo que está a passar. Não somente em Portugal, mas em todo o mundo. Já milhares de pessoas já morreram. Então, como é que nós devemos lidar com o medo? Devemos ouvir o Espírito de Deus. Devemos ouvir o Espírito Santo. E Ele, de maneira gentil, irá convencer-nos da nossa necessidade de nós nos aproximarmos cada vez mais de Jesus Cristo. E à medida que Ele nos faz isso, encontraremos a ajuda e o descanso que tanto desejamos neste momento. Deixem que o Espírito de Deus vos possa conduzir a pastos verdejantes, até aos braços do Senhor. E, meus irmãos, este texto que nós temos diante de nós, ele é cheio de segurança. Traz-nos completa segurança, completa paz para aqueles que estão nos braços de Cristo Jesus. O verso 17, e vamos começar por aí, o verso 17 da nossa passagem nos diz o seguinte: porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. A pergunta que nós devemos fazer logo de início é esta: quem é o Cordeiro? Eu penso que todos podemos afirmar com toda a certeza que é Jesus Cristo. Sim, é a pessoa de Jesus Cristo. Agora, porquê é que a palavra Cordeiro, e vocês façam este estudo, ela aparece tantas vezes no livro de Apocalipse? Primeiro porque ele, e nós devemos lembrar disso mesmo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta foi a expressão de João Batista quando deu início ao ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira vez que João Batista se depara com o Senhor Jesus Cristo, ele faz esta grande declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E há três realidades aqui que devem ser salientadas para que nós possamos considerar a importância de Jesus Cristo como Cordeiro. Primeiro, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. É Deus quem nos proporciona a Jesus. Jesus que é o Salvador. Vejam, sem a vontade do Pai não haveria salvação. Não haveria redenção. E Deus nos proporciona a salvação. E Ele faz a partir do seu unigênito Filho, Jesus Cristo. Logo, é necessário que a nossa fé esteja bem ancorada em Jesus Cristo. Porque se for noutra pessoa, e seja lá em coisa qualquer for, se não for na pessoa de Jesus, não tens salvação. Fora de Jesus Cristo, não há salvação. Então, eis o Cordeiro de Deus. Jesus é a revelação do amor de Deus à humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí está o amor de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo, é bom lembrar o que é o Cordeiro. O Cordeiro nos lembra de sacrifício. O Cordeiro nos lembra de derramamento de sangue, de morte. Para que nós possamos entender um pouco melhor, nós precisamos lembrar aquilo que nós lemos há pouco em Êxodo capítulo 12. Quando o povo de Deus estava em cativeiro no Egito. E o Senhor então estabeleceu aquele tempo em que eles deviam tomar um cordeiro ou um cabrito, matá-lo, tomar o sangue e passar pela porta. Vejam, o pai da família devia escolher o seu cordeiro. O sangue iria dar proteção aos membros da sua família. Então, ao falar de cordeiro, nós estamos a ser levados a lembrar daquilo que foi feito no passado, que era apenas uma sombra daquele que estava para vir. É Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, o escolhido de Deus, que morreria com o seu sangue e ele iria livrar da morte os eleitos de Deus. Então, o Cordeiro é de Deus. O Cordeiro nos traz, é o sacrifício dado por Deus. Vejam, o Senhor dá-nos o seu próprio Filho. Ele sacrifica o seu próprio Filho para que nós possamos ter salvação. Porque lembrem-se, este é o grande anúncio da parte de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira quem? O pecado do mundo. Já Pedro disse, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só em Jesus temos o amor de Deus. Só em Jesus temos reconciliação com Deus. Só em Jesus nossos pecados são perdoados. E vejam, esta é a intolerância de Deus. Porque é só em Jesus. O homem não encontrará jamais paz fora de Cristo. Os nossos medos só se podem dissipar se tivermos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Só assim nossas lágrimas serão enxugadas, limpas para sempre. É interessante, eu não sei se vocês já repararam nisso. Estamos aqui em Apocalipse capítulo 7, verso 17. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Vamos até ao capítulo 21. E lá no final do livro de Apocalipse, novamente, nós lemos as mesmas palavras. No verso 4. Ele quem? Jesus, que habitará entre nós, que está no nosso meio, enxugará dos olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Nós lembramos que lá em Apocalipse capítulo 21, verso 4, nos é descrito novos céus e a nova terra.
Meus irmãos, e levo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, o nosso socorro, a nossa salvação, vem do nosso Senhor. Do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Sim, Ele foi morto. Mas como o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos faz lembrar, lá no capítulo 1 do Apocalipse, no verso 18, Ele diz: Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui. Vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, é maravilhoso quando nós começamos a olhar para este Cordeiro e a ver a glória deste Cordeiro, que é Cristo. Vejam em Apocalipse capítulo 5 e vamos ver algumas passagens onde é que nós vemos esta palavra Cordeiro se identificando com o Senhor Jesus Cristo. Vejam em capítulo 5, no verso 6 e 8, é-nos dito que o Cordeiro está no trono. Nisto vi em pé entre o trono e 4 seres viventes, um no meio dos anciões, um Cordeiro que parecia estar morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vejam logo no verso 8, depois diz logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante de quem? Do Cordeiro. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Meus irmãos, o nosso Salvador é Rei. Ele está no trono. E mais, Ele está no controle de toda a história deste mundo. Ele está lá e está no controle de todas as coisas. Capítulo 6. Vejam, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi dos 4 seres viventes dizer com voz como de trovão, vem. Verso 7. Quando ele abriu os 4 selos, ouvi a voz do quarto ser vivente e dizer, vem. E, meus irmãos, nós começamos a ver aqui o Senhor mandando a destruição diante das nações. Ele está no controle. E hoje o cristão tem medo de dizer que estas coisas vêm de Deus. Não querem nem falar do assunto. Querem esquecer, porque Deus não parece não trazer juízo diante do pecador. Mas Deus traz juízo diante do pecador. No verso 12 do capítulo 6, vi quando ele abriu o 6º selo e houve um grande terremoto, o sol escureceu com um saco de silício e a lua toda tornou-se como sangue. Verso 16, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face do que está assentado no trono. E agora vejam, e da ira de quem? Do Cordeiro. Não. O pecado jamais ficará impune. O mundo, as nações, têm zombado de Deus. Temos visto um mundo atroz, um mundo cheio de pecado. E pensaram que podiam continuar impunes, sem que nada lhes acontecesse. Deus está no controle de todas as coisas. E há momentos da história que é necessário que Ele faça estas coisas. E nós olhamos para estes tempos da história, que foi aí que a Igreja se tornou mais forte. Meus irmãos, que estes sejam momentos em que nós possamos nos fortalecer no Senhor e que sejam também momentos de salvação. Mas vejam, não só já vimos que o Cordeiro está no trono, não só vemos que o Cordeiro está no controle da história deste mundo. Vejam no capítulo 8, ele continua dizendo, quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E por aí adiante, nós começamos a ver então este Cordeiro em ação. Agora, onde é que nós estamos diante de tudo isto? Capítulo 7, versos 9 e 10. Depois destas coisas vi uma grande multidão
que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença de quem? Do Cordeiro. Todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. E clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Meus irmãos, e aqui estamos falando de pessoas que já lá estão. Irmãos nossos. Talvez que nesta altura, alguns deles já partiram devido a este vírus. Mas lembramos aqui, nós estaremos com ele. Verso 14 e 17. E eu respondi: meu Senhor, tu sabes. Desculpa, verso 14, sim. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Será este o tempo da grande tribulação? Será que vamos padecer nestes momentos difíceis? Esta é a certeza, que esses estarão também juntamente com o Cordeiro. Verso 17 da nossa passagem fala-nos do Cordeiro. Capítulo 14, verso 1, novamente. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e junto a eles 144.000 que traziam escrito na testa o nome dele e de seu pai. E, meus irmãos, este é um número simbólico que aponta para os eleitos de Deus, para os salvos em Cristo, em Jesus. Vejam, estes são quem? Verso 4, estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro onde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Vejam, estes são aqueles que não se contaminaram com o mundo. E mais à frente, no capítulo 19, eu quero continuar a dar estas passagens todas, porque elas nos dão esta segurança. Capítulo 19, verso 7. Alegremos e nos exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Novamente aqui o Cordeiro. E agora a noiva. Todos juntos. A noiva é a igreja, é o povo de Deus. É a cidade de Jerusalém. É a nação, é os eleitos do Senhor. Capítulo 21, verso 9. Então um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias de 7 últimas pragas veio e me falou: vem, eu te mostrarei a noiva e a esposa do Cordeiro. Depois no verso 23... a necessidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela brilhe, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Senhor é a nossa luz. Tão tremendo, não é? Nós estaremos com Ele. Ele está no controle da história deste mundo. Ele está no trono. E vejam, os crentes vencerão por causa do Cordeiro. Capítulo 12, verso 11, diz o seguinte: eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amarão a própria vida. Meus irmãos, não estamos agarrados a este mundo. Estamos agarrados a Cristo, porque é para Ele que nossa vida está virada. Então os crentes vencerão por causa do Cordeiro. E eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro. E, meus irmãos, aqueles que estão em Cristo, que têm comunhão com o Cordeiro, estão no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 13, verso 8. Todos os habitantes da terra o adorarão. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E continuamos. E vejam, o Cordeiro tem vitória sobre todos. Não há ninguém que vá o derrotar. Capítulo 17, verso 14. Combaterão contra o Cordeiro. E o que é que diz aqui? Que os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis, também vencerão. Vencerão.
Meus irmãos, sim, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Sim, a nossa salvação está em Cristo Jesus. Sim. Mas o cristão é o verdadeiro cristão que tem a salvação em Cristo Jesus. Ele irá vencer, perseverar até ao fim. A salvação traz vida em Cristo, não há ausência disso. Por isso, combaterão contra o Cordeiro que os vencerá. O nosso Senhor vencerá, seja quem for. Porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O Cordeiro tem vitória sobre todos. E, meus irmãos, no Cordeiro nós somos felizes. Lá no último capítulo de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 14, diz: bem-aventurados, que quer dizer felizes, os que lavam as suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E lavam as suas roupas onde? Nós já ouvimos no outro texto. No sangue do Cordeiro. Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, diante de tudo aquilo que está a acontecer hoje na nossa vida, nós devemos estar confiantes diante do coronavírus. Este é o capítulo que nós temos hoje, capítulo 7, ele nos leva até ao trono de Deus. À congregação dos santos nos céus. Somos lá lembrados que haverá pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Somos lembrados dos que já estão lá e daqueles que chegam da grande tribulação. Foi-nos dito isso no verso 14 a 17. Eu lhes respondi, mas Senhor, tu sabes. Ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas túnicas e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairão sobre eles o sol, nem o calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, o apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Agora, que grande tribulação é esta? Se vocês conhecem um pouco do livro do Apocalipse, e se não o conhecem, eu convido-vos a seguirem uma série de pregações que nós temos, quer seja no Facebook, quer seja na nossa página do YouTube, sobre todo este livro. Tudo o que nos é descrito aqui tudo que nos é descrito no capítulo 6, no capítulo 8, nos capítulos 15 a 16, são textos paralelos com diferentes perspectivas de coisas que irão acontecer no mundo. Coisas que nos mostram desta grande tribulação. Mas falam tudo no mesmo, uma diferente perspectiva. Uma delas fala daquilo que vai acontecer aos ímpios, não é? Durante esse tempo de tribulação. E também a outra perspectiva fala-nos do que vai acontecer aos crentes diante dessa grande tribulação. Mas eu quero apenas que nós possamos olhar um pouco para o capítulo 6, que fala-nos dos primeiros 6 selos. E é interessante aquilo que nos é dito aqui. Vejam, versos 7 e 8, nós iremos ver do capítulo 6. Quando ele abriu o quarto selo e ouviu a voz do quarto ser vivente, diz: Vem então um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar à espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Vejam, isto acontece, isto está acontecendo. E é bom que nós possamos ter assento nestas verdades. O cristão passará por grandes tribulações. Vejam, alguns já morreram em grandes tribulações no passado. Há pouco na nossa leitura, em Marcos capítulo 13, se nós somos lembrados do que vai acontecer em Jerusalém, não só aponta para o momento da perseguição em Jerusalém, mas também aponta para o futuro. Mas, meus irmãos, já há tantos momentos na história
que foram tão difíceis para o povo de Deus. E pessoas morreram. E, meus irmãos, já há outros nossos irmãos que já morreram com Covid-19. E onde é que eles estão? Vejam nos versos 8 a 9 que nós lemos, 7 e 8, depois vejam o verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas do que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamaram em alta voz, dizendo: Ó soberano, vejam estes que já passaram por grandes dificuldades e tribulações. Ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Hebreus fala-nos acerca destas pessoas que foram maltratadas, perseguidas e passaram pela morte, no qual diz que o mundo não era digno deles, lá em Hebreus capítulo 11. Bem lá no final. E aqui somos lembrados, não é? Aqui os crentes, já lá no céu, ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? E é isso que hoje estão dizendo alguns dos nossos irmãos que já partiram durante estes últimos meses. Até quando, Senhor? Apocalipse, capítulo 6, os versos 11, diz: cada um deles recebeu túnicas brancas e lhes foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Mas vejam, aqui neste verso falam-nos duas realidades. Falam-nos que cada um daqueles que já tinha morrido e agora estavam nos céus, lhes foi de quem? Dado túnicas brancas. E lhes foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo. Meus irmãos, os que morrem em Cristo, lhes são dados túnicas brancas em repouso, segurança, paz, conforto nos braços de Cristo Jesus. E vejam, eles aguardam por nós. Aqueles que já lá estão aguardam por nós. Agora não seja este tipo de pessoa que se diz crente e diz assim: eu quero ir para o céu, mas não quero ir já. Não é? Acho que a pessoa ainda não conseguiu ter uma visão celestial. Vem, Senhor Jesus. Depois dos versos 12 a 17, o dia do Senhor virá. Vi quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto, o sol se escureceu como saco de silício e a lua toda tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face do que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. O dia do Senhor virá. O dia em que o sol irá se escurecer, a lua se tornará em sangue. Nesse dia, Deus trará juízo sobre o mundo. Ele trará juízo sobre o mundo. Pois a ira do Cordeiro cairá sobre todos os que praticam a impiedade e a injustiça. E são dias como estes em que nós vivemos. Hoje são dias de afronto diante de Deus. São dias de Noé. O homem tornando o pecado como algo aceitável. Vemos o homem abandonando as relações naturais com a mulher, ardendo em desejo sensual uns pelos outros, assim como as mulheres. Vivem ardendo em paixões desonrosas, são caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, sem misericórdia. Mas vocês veem, mas as pessoas estão a ajudar umas às outras. Estão. Enquanto não lhes tocar. Enquanto não lhes afetar o mundinho em que eles vivem. Porque nós já começamos a ver isso. E esta semana já vimos. Quando levaram
um grupo de idosos em Espanha de uma localidade para a outra. Quando chegaram a outra localidade, estavam lá com pedras e com outras coisas mais para que as pessoas não entrassem. Assim como nos dias de Noé. Em que o homem come e bebe como Deus não existisse. E lembrem-se, nesses dias Deus trouxe destruição à terra. Meus irmãos, o dia da ira do Cordeiro virá. Verso 16, e diziam aos montes e rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face do que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Agora, tudo isto está para vir. Como é que nós devemos lidar com tudo isto? Será que devemos viver com medo? De maneira alguma, quem tem a Deus não deve ter medo. Quem tem o amor de Deus não deve ter medo. 1 João capítulo 4 diz o seguinte, no verso 18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Pois o medo implica castigo. E nós vamos estar sobre a ira do Cordeiro? Não vamos. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Estamos ou não estamos aperfeiçoados no amor de Deus? Estamos. Então não há razão para ter medo. Porque Deus nos amou, nós não temos medo. Que dias são estes que estamos vivendo? A pergunta que está em nós é esta: será que nós estamos vivendo o princípio das dores? Será estes os dias o princípio das dores? Não sabemos. Não sabemos. Mas já sabemos muita coisa. E aquilo que sabemos é-nos dito o seguinte para termos esta atitude. Pedro, quando lida com os últimos dias e com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele virá, o Cordeiro virá com toda a sua ira, é-nos dito então em 2 Pedro, capítulo 3. E sigam-me neste texto, verso 1. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio dos vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Já é assim o mundo que está vivendo. Deus disse que fazia isto, fazia aquilo. Onde é que está? Onde é? Mostra-nos. Vejam, é o homem conspirando contra Deus, como nós vemos no Salmo número 2. E Deus está lá em cima rindo desta malta toda. Verso 5. Pois de propósito ignorar que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Somos agora lembrados a ir ao passado e aquilo que Deus já fez no passado. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo, o dia da ira do Cordeiro e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Mas Ele é paciente convosco. Não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, e agora estejam atentos, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Sabendo nós tudo isto, não sabemos se estamos a viver já um princípio das dores. Mas vejam o alerta que é nos dito pelo apóstolo Pedro. Se todas estas coisas, verso 11, serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pelos seus frutos os conhecereis. O sangue de Cristo nos limpa, nos salva, nos purifica.
Mas o sangue de Cristo não faz monstruosidades cristãs. Faz homens e mulheres dedicadas a Cristo. Pessoas que vivem em santidade e piedade. Hoje vive-se um legalismo, não é? E nós temos que reconhecer isso. Que pessoas se agarram à religião para serem salvas. Não é? Tanto de um lado nós vemos extremos. Há pessoas que dizem, eu tenho Cristo, Ele é o meu Salvador. É tudo o que interessa. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor não nos é ausenta que a salvação traz desobediência, de maneira alguma. A salvação traz obediência. E nós, sabendo daquilo que está para vir, se somos de Cristo, que tipo de pessoas devemos ser? Pessoas que vivem, verso 11, no final, em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Então vivam com os vossos olhos fixos no Cordeiro de Deus, em Cristo. Vivam Cristo em vós. E vivam em santidade e piedade. E lembrem-se, Apocalipse, capítulo 21, lembrem-se destas palavras. Então vi, verso 1, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, e aqui falando no povo de Deus, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E vi uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que está assentado sobre o trono disse, eu faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente do fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vejam, o que nos é dito aqui aqui dá-nos uma visão ainda maior do que nós temos lá no capítulo 7. Já nos começamos a ver então estes novos céus e nova terra. Mas o final daquela primeira parte do capítulo o final, desculpem, do capítulo 7 é este momento que está aqui. É este momento. E não esqueçam disso mesmo. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, não é? Lá no capítulo 21 nos é falado que Deus estará no meio, não é? O tabernáculo estará no meio do seu povo, Cristo estará no meio e apacentará, os conduzirá às fontes da água de vida e Deus enxugará os olhos de toda a lágrima. São 7 paralelismos que nós vemos no livro do Apocalipse, todos apontando para este dia maravilhoso. E meus irmãos, ainda há pouco, esta quinta-feira passada, não sei se vocês estão lembrados, mas lá no Salmo 46, nós falámos da mesma coisa. Um salmo que nos fala desta realidade de Deus habitar no meio do seu povo. Verso 4, não é? Ou podemos começar pelo verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esta é a realidade. Deus está connosco. O Espírito de Deus habita em nós. Ele está tabernaculando em nossos corações. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e a espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes dela alegram a cidade de Deus. Estas águas vivas que nós lemos lá em Apocalipse.
O lugar do santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, da cidade de Deus. A Jerusalém, o povo de Deus. E não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Deus está conosco. É a promessa futura, é a promessa presente. Deus já habita no nosso meio. As nações podem se enfurecer, as pessoas podem ser contra nós. Podemos ser tocados pela angústia, mas o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente. Meus irmãos, e cada um que está aqui hoje a ouvir pelo Facebook Live, o meu desafio é este: caia aos pés do Cordeiro de Deus. Só nele há salvação. E tu que tens a Cristo, persevera até ao fim, pois o vencedor herdará todas estas coisas que são-nos prometidas aqui no capítulo 7 de Apocalipse, assim como no capítulo 21. Lembrem-se então, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, apacentará